Paz do Senhor, queridos, que Deus abençoe a vossa vida. Eu sou Efraim Lima e nós estamos aqui nessa transmissão ao vivo para falar para você e trazer uma palavra poderosa para o seu coração. A palavra que eu quero trazer nessa tarde para você é acerca do poder, do louvor e da adoração. Quando você olha no livro de Atos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 25, você vai ver a situação em que Paulo se encontrava quando ele expulsou os demônios daquela garota que trabalhava como uma grande mulher que previa o futuro, ou que achava que previa o futuro das pessoas. Paulo, ele juntamente com Silas, expulsam o demônio dela. E achando o povo que eles estavam introduzindo uma doutrina totalmente complicada, eles são condenados sem um prévio julgamento. São jogados, você conhece a história, eles são julgados dentro do calabouço, são jogados naquela situação difíceis. Além deles serem açoitados, terem recebido aqueles açoites, o que acontece? Eles são presos no cárcere interior, que era a pior de todas as celas, o pior de todas as prisões que existia. A cela interior era para os marginais de alta periculosidade da época, era como se fosse uma espécie de... Ela era tão forte que a sua parede precisaria de 5 homens em pé para poder chegar à grossura, à espessura daquela parede, daquela prisão. Eles são jogados ali. E se não bastasse ser jogado ali, eles são presos nos pés e nas mãos. E com as suas costas cortadas pelos açoites. Diz a Bíblia, em Atos 16, 25, o seguinte: e perto da meia-noite, quando Paulo e Silas, eles estavam naquela situação, começaram a louvar e a orar, começaram a adorar a Deus. O que aconteceu? A Bíblia diz que no momento em que eles faziam aquilo dali, na hora que eles faziam aquele adoração, o que aconteceu foi um terremoto. O que é interessante, querido, que o poder da sua adoração, o poder do crente, ele atrai esse de repente de Deus. O que aconteceu com Paulo e Silas? Eles foram libertos por uma ação de Deus. Eles estavam orando a Deus, não com a afinidade de que eles fossem libertos. Não, eles só estavam adorando a Deus porque eles queriam orar a Deus. Entenda isso, que Deus trouxe o terremoto no momento em que eles oravam e cantavam. Sabe o que isso quer dizer para mim e para a tua vida? É que no momento em que você estiver adorando, Deus vai agir ao teu favor. No momento em que você estiver orando a Deus, no momento em que você estiver louvando ao Senhor, no momento em que você estiver orando a Deus, a Bíblia diz, no momento em que eles oravam e adoravam, sobreveio aquele terremoto. E o que é interessante, aquele terremoto, ele só foi para a prisão. Por que só foi para aquela prisão? Porque a Bíblia não registra em nenhum momento em Atos 16, nenhum momento no Atos 17, que são os 2 capítulos que falam, em que aquele terremoto foi sentido fora da prisão. Aquele terremoto só foi somente para aquela situação, somente para aquele momento. Por quê? Porque Deus vai mover a sua mão. Deus vai trazer a solução para a tua vida somente nessa que você está vivendo. No momento que você estiver adorando a Deus, não importa a situação, não importa quão difícil está, não importa quão difícil está sendo, você buscar Deus. O importante é que você continue adorando, porque Deus vai trazer a solução. Deus não foi arrancar de Paulo e Silas. Diz a Bíblia que o terremoto libertou todos. Por que Deus iria libertar homens que estavam ali porque roubaram, porque mataram? Não. A prisão, ela estava cheia e repleta de cristãos que pregavam a palavra de Deus. Homens que estavam ministrando a palavra de Deus, que estavam levando a palavra de Deus e foram presos injustamente. Era uma prisão somente para crentes que estavam pregando a palavra de Deus. O que Deus fez? Ele fez, através do louvor e da adoração de Paulo, uma libertação para aqueles que estavam aprisionados. Sabe o que Deus quer fazer? Através do teu louvor, através da tua adoração, Deus quer trazer libertação para muitas vidas. E outra, Deus salvar pessoas através do teu louvor, da tua adoração. Isso mesmo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que quando Paulo e Silas estavam libertos, o carcereiro chegou, quis tirar sua própria vida e tinha que dar conta daqueles que fugiram. E Deus disse assim: ei, não te faça mal, não faça nada, porque nós estamos aqui. aqui. A Bíblia conta que Paulo só disse isso. No momento em que Paulo disse isso, o carcereiro
Pedro jogou seus pés e disse: o que eu posso fazer para me ser salvo? Ninguém falou em salvação. Paulo não falou para ele, mas ele quis ser salvo. Sabe por quê? Porque ele já ouvia Paulo pregar, já tinha visto Paulo falar do amor de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você estiver adorando Deus, alguém que um dia te ouviu falar, continue com esse propósito de servir a Deus, de buscar a Deus, seja como Paulo e Silas, não importa a situação, adore, busque a Deus. Eu quero deixar aqui essa palavra para você, essa palavra de amor, essa palavra do nosso Senhor. E outra coisa, eu quero mandar aí um abraço a todos os nossos irmãos que estão das nossas congregações, das igrejas, todo o povo. E você que ainda não é bem, faça isso, busque a Deus, porque Deus, Ele ainda é. Fique na paz, que Deus abençoe poderosamente.